Olá, meu nome é Cacá Verade Cupé, eu sou de origem indígena, sou educador, professor, escritor, terapeuta, empreendedor social. Meus pais vêm de uma origem de uma das 387 etnias chamadas indígenas que ainda persistem no Brasil. Num tempo muito antigo, numa época remota, os meus antepassados foram chamados de tapuia, e tapuia é um termo para aqueles que não habitavam o litoral, que habitavam mais o interior, as montanhas, os cerrados, as caatingas. E eu estou aqui para trazer um tema relacionado justamente a três grandes desafios que o ser humano contemporâneo enfrenta e que ele tem que superar e transpor, se é que nós desejamos que haja um futuro equilibrado, saudável, mentalmente, socialmente, ecologicamente, e que as gerações futuras frutifiquem dentro de um espírito de paz e harmonia. O primeiro desafio é justamente o desafio da convivência com a pluralidade cultural, com a diversidade cultural. Esse desafio diz respeito justamente à característica que nós, enquanto seres humanos, tem, que não é de hoje, é muito antiga, de termos uma certa dificuldade de conviver com aquilo que é diferente de si, com aquela cultura que é diferente da sua, com aquele povo que é diferente do seu. Né? O Brasil é um país diverso, mas o mundo é diverso. E desde épocas remotas há um cultivo bélico nas relações interétnicas, interraciais, interculturais. Há um estranhamento e nós ainda não aprendemos a lidar com isso. Né? Nesse momento no mundo há mais de 50 guerras e todas elas têm como uma das causas principais essa divergência cultural, muitas vezes baseado numa falsa ideia de superioridade de uma sobre a outra, e outras vezes também adicionado o fato de uma terrível necessidade de subjugação de uma cultura sobre a outra, subjugação econômica, subjugação social, subjugação cultural, enfim. E junto com esse desafio, vem, por consequência também, uma grande dificuldade do ser humano se relacionar de um modo equilibrado com o lugar que habita, com a sua casa sagrada. Não estou falando somente dessa casa onde habita a sua família, a minha família, dessa casa onde nós nos revitalizamos na nossa jornada de vida, mas da casa onde essa casa está instalada, desse lugar chamado natureza. O ser humano tem uma relação predadora com a natureza e tem uma relação de extorsão com a natureza. E o desafio é ter uma relação com a natureza mais zelosa, cuidadosa e, principalmente, a partir de um ponto de equilíbrio no usufruto dos recursos que vêm da natureza. Esse desafio, ele realmente é grandioso. O fato de nós nos relacionarmos com a natureza de uma maneira desestruturante está nos levando
a consequências terríveis que nós estamos enfrentando exatamente agora, nesse momento. Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, nós tivemos toda uma desagregação no sul do país, no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, que são consequências de um desmatamento desenfreado no norte do país, né? Então nós temos essa grande dificuldade de nos relacionarmos de um modo realmente humano com a natureza. E o terceiro desafio é o desafio da desconexão do indivíduo consigo mesmo, do ser humano consigo mesmo. E, na minha opinião, esse terceiro desafio, essa dificuldade que nós temos de estarmos integrados com a nossa essência, com o nosso ser interior, é a causa dos demais. Mas é necessário falar dos três e falar de apontamentos possíveis para esses três desafios, e é necessário falar que esses três desafios, eles perpassam também uma necessidade que nós temos de relacionar a vida não de uma maneira segregada, separada, né? As áreas da vida, as áreas da nossa jornada de vida, as áreas por onde a nossa existência circula, elas não estão separadas. A área social, da área econômica, da área cultural, da saúde pessoal, da saúde coletiva. Nós somos uma rede interligada de vida, ou de vidas, melhor dizendo, e que essa rede interligada reflete na nossa jornada de vida numa profunda necessidade de passarmos a olhar para a nossa existência com um fundamento, com uma base, com um princípio holístico e mais integrativo. Para o primeiro desafio, esse desafio da dificuldade de convivência com a diversidade, nós temos que, de uma maneira emergente, aprender a respeitar o outro na sua singularidade, o outro na sua individualidade, o outro na sua cultura, o outro no seu modo de pensar, o outro nas suas escolhas. É um tema, é uma coisa que parece, a princípio, um aspecto moral, mas não é. Na verdade, é um aspecto espiritual, porque nós só vamos conseguir realmente nos relacionarmos dentro de uma situação de respeito mútuo, aquilo que é diferente de nós, quando nós entendermos que a nossa origem, que a minha origem, que a sua origem é a mesma, é uma origem espiritual, nós somos todos espírito, nós somos todos um sopro, uma emanação de um grande espírito, de uma mesma origem. E digo mais, não somente nós, seres humanos, mas nós, seres humanos, nós, animais, nós, plantas, nós, montanhas, nós, chuvas, né? Nós, emanações de vida. E essa reflexão me leva a já entrar na segunda parte dessa questão, que é a questão da natureza. Se por um lado
No primeiro desafio, nós temos que nos ater para um esforço de ultrapassar as camadas superficiais da nossa existência, para adentrar nas camadas mais profundas da nossa origem comum. Na segunda questão, no segundo desafio, que é a questão da natureza, nós temos que entender que essa grande casa, que é o ecossistema, os biomas, essa diversidade de paisagens, onde nós construímos os nossos sonhos, os nossos ideais, onde nós construímos nossas qualidades específicas, estéticas e culturais, também é uma emanação de vida, né? A natureza, para os povos indígenas, ela é chamada de Mãe Terra, e eu sempre digo que ela é chamada de Mãe Terra não por um exercício metafórico, não é uma metáfora. Na verdade, é um reconhecimento que a natureza é uma grande consciência viva e nós somos realmente filhos dessa grande natureza, dessa grande Mãe Terra, dessa grande consciência viva, dessa emanação de vida. Nós somos um dos milhões e milhões e milhões, na verdade, bilhões de seres vivos, filhos da Terra, profundamente irmanados e afiliados à Terra. E, como filhos da Terra, nós temos uma mãe que se expressa através das diversas paisagens, e nessas paisagens nos oferece tudo o que nós precisamos para uma vida digna, para uma vida equilibrada, para uma vida equânime, para uma vida próspera, para uma vida saudável. Nós não precisamos, se em épocas remotas nós já não precisávamos guerrear por conta da sobrevivência, mas nós tivemos que, infelizmente, desenvolver primeiramente um modo de vida baseado numa guerra pela sobrevivência, atualmente menos ainda, dado o avanço do ser humano em relação às tecnologias existentes atualmente. Por isso que esse segundo desafio, para haver uma solução definitiva, na minha opinião, nós temos também que reconhecer a natureza como uma entidade espiritual, né? Com a sua dimensão espiritual. E isso vai nos conduzir a ter uma outra maneira de nos relacionar com essa fonte de vida. E isso é mais do que urgente, né? Isso é emergente. E o terceiro aspecto do tema aqui, que eu me propus a compartilhar com vocês, que é o desafio da nossa conexão conosco mesmo, é o que vai ser definitivo no sucesso dos anteriores. Nós, enquanto seres humanos, infelizmente, cada vez mais nós nos atemos às nossas experiências exteriores. Cada vez mais nós nos atemos e damos mais crédito à vida material, né? À vida externa, aquela vida que a gente percebe através dos 5 sentidos, né? Da proeminência dos 5 sentidos. Nós cada vez mais buscamos verdade somente naquilo que é
palpável, naquilo que tem uma suposta mensuração racional e externa. Quando, na verdade, isso faz com que cada vez mais nós nos desconectamos da verdadeira essência que cada um de nós é. Nos desconectamos da essência anímica, da essência espiritual, da vida imaterial que nós somos. E só tem um modo de tratar desse princípio do nosso ser. Desenvolver hábitos, comportamentos, experiências e todo um sistema de educação que nos ajude a nos direcionar para um centro interior, né? Não existe no mundo ocidental, de modo que seja realmente valorizado, uma educação para a escuta. Não existe de um modo oficial e oficializante, assim, um reconhecimento do grande mérito que é ter como uma ferramenta essencial a prática contemplativa. É claro que quando eu falo isso, eu estou generalizando, porque nós temos inúmeras experiências, inclusive em universidades, de estudos, desdobramento de técnicas, de propostas para essa dimensão contemplativa. Mas não deve ser mais uma coisa ou algo somente de pesquisas, de experiências, ou algo resignado, limitado somente a uma suposta doutrina religiosa, porque a ferramenta contemplativa, como a meditação, por exemplo, infelizmente, para ainda uma, talvez, maioria dos seres humanos, seja uma coisa que nós escutamos, mas entendemos como algo ligado a uma religiosidade. E, na verdade, nós precisamos tornar essa experiência de conexão interior como uma prática e um aprendizado em todas as áreas da nossa vida. Exatamente todas as áreas da nossa vida, não só para quem escolheu uma via religiosa, não só para quem escolheu uma via espiritual, né? Então, essas três coisas dizem respeito, para o meu entendimento e na minha opinião, os pontos mais emergentes para haver uma saúde integral, e mais do que uma saúde integral no que se refere ao ser humano, haver uma cura, sim, uma cura para o planeta, uma cura para a Mãe Terra, uma cura para nós mesmos. Na minha opinião, essa cura só se concretiza se nós atentarmos para esses três pontos e buscarmos realmente nos concentrarmos na direção de restabelecer a nossa conexão com a essência primeva de todos nós. Somos uma entidade espiritual vivenciando uma experiência material passageira, mas o nosso ser não passa. E, no entanto, ele necessita evoluir
consciencialmente, evoluir em consciência cada vez mais. Essa é a minha contribuição nesse encontro. Agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigado.